Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, aos conteúdos relacionados ao meio ambiente. Então, nós finalizamos o vídeo anterior falando sobre as atividades que causam o aquecimento global e emitem gases do efeito estufa. E nós vamos começar esse vídeo falando sobre como que é sobre esse assunto aqui no nosso país, no Brasil. As mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases de efeito estufa. Então, como nós somos um país muito grande em território e temos ainda grandes reservas ambientais, onde a gente consegue ver isso que passa direto na televisão, falando sobre questão de desmatamento. E a gente já viu sobre isso nos vídeos anteriores também, falando sobre as consequências que o desmatamento causa ao meio ambiente. Também, como a gente é um país que mexe muito com a agricultura, em questão de movimentação de solo. Claro que em questão da economia, isso é um ponto positivo. Só que na questão ambiental, isso traz consequências também para o meio ambiente, de fazer essa movimentação toda do solo, traz consequências tanto para o ar, também por emissão de agrotóxicos, quanto da própria movimentação do solo. Então a gente sofre muita consequência, muitos impactos ambientais em relação a tudo isso. E isto porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes reservatórios e sumidouros de carbono por sua capacidade de absorver e estocar CO2. Então, como também nós temos, como já foi falado, grandes reservas ambientais, se acontecer de você desmatar alguma área, ela perde a sua capacidade de absorver o gás carbônico, de absorver a poluição do ar. Então, isso também vai perdendo a qualidade do ar. Então, a gente tem que valorizar o que nós temos em nosso país. Não é porque a gente não pode pensar que a gente tem que explorar tudo e temos que enriquecer. Porque nenhum outro país tem, olha como que eles estão. Mas a gente tem que pensar, olha como que eles estão, porque eles sofrem grandes impactos ambientais em relação a isso. A população sente isso. São muitos problemas respiratórios que a população possui. A gente pode ver isso pegando aqui no Brasil mesmo, pessoas que moram em grandes cidades que possuem grandes indústrias, a qualidade do ar nessas cidades, porque possuem menos árvores, e grande movimentação de veículos, essas pessoas elas têm maiores problemas respiratórios. Vai ser rinite, vai ser alergias. Então, é ruim também para a população. Então, a gente tem que, sim, valorizar as florestas que nós temos dentro do nosso país.
Mas quando acontece um incêndio florestal ou uma área é desmatada, esse carbono é liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o aquecimento global. Então, se você coloca fogo em uma área, esse gás carbono ele é liberado para a atmosfera. Então, toda essa parte de preservação você acaba perdendo. E agora nós vamos falar sobre o impacto do nosso estilo de vida. Isso faz a gente refletir um pouco sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe. Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição do meio ambiente. Então, tudo que a gente faz para o meio ambiente gera um impacto. E a gente não consegue ver todos os impactos. A gente só vê aqueles impactos maiores, aqueles que todo mundo comenta. Como demonstrado aqui nessa imagem, só 29% do nosso impacto é visível. A gente consegue ver coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo causa impacto para o meio ambiente. Então, às vezes, andar com a movimentação de veículos, a gente sabe que o carro libera gases poluentes para a atmosfera. Então, a gente tem consciência disso, a gente sabe que esses nossos hábitos causam um certo impacto. Então, só 29% é visível para nós. E analisando o restante aqui abaixo, 71% do nosso impacto está oculto. A gente não consegue ver. Pequenas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia que às vezes a gente nem sabe que ele causa um certo impacto. Mas a gente vai ver de algumas coisas e sobre os seus impactos. Então a gente vai conhecer melhor sobre alguns deles. Primeiramente, eu vou falar sobre um estudo, uma pesquisa feita por Babette Porcelic, que é como entender e diminuir o impacto dos seus hábitos no meio ambiente, de roupas a comidas. Então, ela é uma escritora e designer industrial holandesa e levantou dados surpreendentes sobre o rastro deixado por produtos consumidos no dia a dia. Então, coisas que a gente usa como roupas que a gente não sabe como que é a sua produção. Então, ela analisou desde lá do início, da onde que vem a matéria-prima, o impacto que a produção dessa matéria-prima causa no meio ambiente. Então, para vocês, às vezes, entenderem toda a produção de um produto final até ele chegar em nós consumidores e todos os impactos que ele pode causar ao meio ambiente.
E somando tudo, ele pode ser considerado um produto muito perigoso, vamos dizer dessa forma, muito perigoso ao meio ambiente. Mas a gente vai dar continuidade sobre isso no próximo vídeo, ok, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.